Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os planos de salvação de Deus são maravilhosos. Nós, por falta de conhecimento, não entendemos os planos de salvação que Deus tem sobre nós, porque não conhecemos a verdade. Está escrito em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Morre meu povo por falta de conhecimento, diz Oséias capítulo 3, versículo 6. Por falta de conhecimento, os cristãos deixaram a verdade que salva e deleitaram-se na injustiça e na mentira. Veja o que está escrito. Eis porque Deus lhe envia uma potência enganadora que os leva a acreditar na mentira, de tal sorte que sejam condenados todos os que não creram na verdade e deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Nas tribulações previstas, muitos perderão a fé, por não conhecer a verdade, e como são os planos de Deus. Na angústia sentirão falta de Deus e se converterão na última hora. Se arrependerão dos seus pecados e receberão perdão na última hora. Isto porque nunca acreditaram no chamado de Deus e a conversão por amor, até porque não conheceram a verdade que liberta e deleitaram-se na injustiça e na mentira. Deus não quer o mal de ninguém, mas permite o mal acontecer para que se converta e seja salvo. E isto é o plano de salvação de Deus que muitos desconhecem. Muitos hão de converter-se e pedir perdão a Deus e serão salvos na última hora de sua vida. E aquele que se revoltar contra Deus, então esses já serão condenados. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Aos que acreditaram na mentira, de tal sorte que sejam condenados todos que não creram na verdade e deleitaram com a injustiça. Os planos de Deus são tão perfeitos que usa até mesmo do mal para a nossa salvação. Está escrito, porque a angústia e a tribulação será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Veja como Deus é bom. Permite o castigo no corpo para salvar a alma. Eu creio que muitos são os que salvarão na última hora, assim como foi o pecador crucificado com Cristo. Pois a salvação por merecimento é muito difícil. Nós não merecemos nada, mas eu creio que no fim da vida vem o sofrimento e traz muito arrependimento e salvação na última hora. E no fim dos tempos, o demônio será derrotado, porque ele sempre foi e é um eterno perdedor. Vamos estar preparados para sofrer com muitas esperanças as consequências dos nossos pecados e meditar a palavra de Jesus. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 22. São muitos que salvarão porque Deus é misericordioso e o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Precisamos de muito estudo e oração para Deus enviar o Espírito Santo para nos dar a graça do discernimento e poder ver as coisas além das aparências e antes mesmo de acontecer. Deus não deixou data marcada para os acontecimentos do fim dos tempos, mas Jesus, em sua misericórdia, nos alertou sobre os acontecimentos e disse: cuidado para que ninguém vos engane. Vão aparecer muitos em meu nome, afirmando: eu sou o Cristo. Segue a leitura do Evangelho, quem quiser segue a leitura do Evangelho até o capítulo 14.
E veja os sinais que Jesus deixou sobre o fim dos tempos e recomendou: cuidado para que ninguém vos engane. Com os acontecimentos presentes e as profecias bíblicas, e também as aparições de Nossa Senhora, e mais ainda está escrito no Atos dos Apóstolos: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre todo ser humano. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos idosos terão seus sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Os acontecimentos previstos por Jesus e as profecias todas indicam que estamos em pleno fim dos tempos, pois o maior sinal do fim dos tempos está muito próximo é a igreja, que está enganando seus fiéis. Em vez de curar as feridas dos pecados, estão passando as mãos na cabeça dos pecadores, dizendo: tudo bem, basta que esteja sentindo feliz, tá bom demais. Isso é o que importa. No fim dos tempos, todos vão participar, todos os pecadores participarão da comunhão do santo. Disseram aos jovens que participavam da jornada da juventude em Portugal no ano passado: não precisa se converter a Cristo, basta que esteja sentindo-se feliz, só isto basta. Isso não é uma tamanha heresia? A igreja vai ser castigada por isso. Veja por que Deus entregou sua autoridade à fera. Apocalipse 17, versículo 17. Deus já entregou a igreja e a humanidade toda à fera, pois Deus lhe inspirou decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Isso está acontecendo, gente. O Espírito Santo não está dominando a igreja mais. O Espírito Santo não está dirigindo a igreja. A igreja parece viva, mas já está morta. Deus já entregou seu poder ao inimigo para purificar a igreja e toda a humanidade, para castigar e purificar a igreja e toda a humanidade. Este inimigo oculto está usando o Papa Francisco e todo o clero para entregar seu poder à fera. A igreja, infelizmente, não está mais a serviço de Jesus Cristo. Passou a ser fonte de falsidade e enganação, fazendo parte da grande potência enganadora, que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que já foi mencionado nesta gravação. Deus lhe envia esta grande potência enganadora para que todos que acreditarem na mentira serão condenados. O bispo de Roma e seu clero estão traindo a igreja e seus fiéis, maquiando, escondendo seus erros e apresentando uma religião muito linda, sem nenhum problema, com suas pregações passivas, tudo manipulado. Seus pregadores estão proibidos de dizer a verdade conforme o Espírito os inspira. De ver tanta falsidade, tenho vontade de chorar. Mas Jesus me disse na minha mente, quando eu chorava diante do Santíssimo, ouvi esta frase: não chore, é preciso que isto aconteça. Estas voz vinha do altar à minha mente. Entendi que Jesus Eucarístico dizia que ele deveria afastar-se por alguns tempos até que se cumpra as palavras de Deus. É muito triste, mas é o desígnio de Deus, mas não a sua vontade. Meus irmãos e irmãs, podeis crer, quando a igreja entregar seu poder ao ímpio, ele irá sentar-se em pessoa no santuário de Deus e apresentar-se como Deus. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 11. Podeis esperar-se. O anticristo será revelado em pessoas e as tribulações deverá começar fechando as igrejas e perseguindo primeiro os consagrados. Não, primeiro a igreja vai ser fechada e vão perseguir primeiro os consagrados. Não precisa ficar em pânico. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13.
Estamos em plena batalha espiritual, onde reina a mentira e a falsidade e a enganação. No entanto, só a verdade nos liberta. Qual é a verdade que liberta? A verdade é Jesus, caminho, verdade e vida. Ele é o único caminho, verdade, que leva à vida eterna. Nunca houve e jamais haverá outra batalha igual esta, pois é uma batalha definitiva e já está definindo o vencedor final será Jesus Cristo. Já está definido, o vencedor final será Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Reis dos reis. E de todo aquele que perseverar até o fim, serão salvos por ele. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 35. Logo após as tribulações daquele dia, o sol escurecerá, a lua não brilhará jamais, e as estrelas vão cair do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá o Filho do Homem, e todas as famílias da terra hão de chorar, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e glória, e grande glória. O desígnio de Deus nem sempre é sua vontade, até porque a vontade de Deus é que todos nós fôssemos santos, como Ele é santo, como Ele é santo. Mas devido às consequências do nosso pecado é que Deus se sente a necessidade de se realizar seu próprio desígnio e entregar sua autoridade real ao inimigo, para que venha o castigo sobre esta humanidade e corrija nossos pecados, e assim seremos salvos por ele. O espírito maligno está dentro da igreja, cegando os seus sacerdotes e falsificando tudo. Falsificar o terço verdadeiro, estão apresentando uma religião falsa e falsificando a Eucaristia. Quando for retiradas as palavras de Cristo, que Cristo instituiu a Eucaristia, sai de baixo. E eu estou fora. Que Deus virá através do inimigo e destruirá até os templos de pedra desta igreja. Até as igrejas serão destruídas, porque está escrito, talvez eu encontre aqui mais na frente. Pois assim será o plano de salvação de Deus sobre nós. Deus não castiga, mas permite o maligno a castigá-los. Assim foi que Deus quis prová-lo a fé e a obediência de Jó usando do Satanás. Hoje está sendo pregada pela igreja uma doutrina fácil, iludida pela misericórdia de Deus, dizendo que todas as religiões são boas e levam ao céu, todos os caminhos levam a Deus, e no fim dos tempos, todos os pecadores e blasfemadores participarão da comunhão dos santos. Isto é pura heresia. Isto é pura heresia. Estão dizendo que Deus é misericordioso e vai salvar todo mundo. Isso é doutrina falsa e pura heresia. A misericórdia de Deus só acompanha a gente até a morte. Morreu, depois da morte não haverá mais misericórdia de Deus. Depois é só amor, perdão, amor, amor e justiça. Depois da morte da gente só existe amor e justiça. Não se iluda com a misericórdia de Deus, porque ela não é eterna. A misericórdia de Deus é uma chance que Deus nos dá enquanto vivemos, para que poderemos converter-se dos nossos pecados e mudar de vida. A misericórdia de Deus nos espera até a morte. Se você não voltar para Deus enquanto vive, não terá salvação. Deus não julgará ninguém pela misericórdia. Depois da morte, Deus não é mais misericordioso. Depois do juízo final, Deus será puramente amor para com os justos e justiça para os condenados. Depois do juízo final, com certeza, não haverá jamais nem purgatório, mas somente céu e inferno. Depois do julgamento, só haverá céu e inferno. Não tem mais meio termo, não tem três coisas, não tem mais, é só céu e inferno, só duas coisas. O tempo da misericórdia, do perdão e salvação está se esgotando. Converta-se, enquanto Deus é misericordioso e te espera
sua volta. O tempo da misericórdia e do perdão e salvação está se esgotando. Converta-se enquanto Deus é misericordioso e te espera a sua volta. Porque depois da morte não haverá mais misericórdia, não haverá mais, nem a fé, não vai ter necessidade mais da fé, porque já chegamos lá. Não vai haver esperança. A única coisa que acompanha a gente depois da morte é as obras, é a caridade, é as obras que vai até diante de Deus para nos julgar. E depois só haverá céu e inferno. Deus já não vai usar mais da misericórdia, nem do perdão. Aí é só justiça. E a justiça de Deus é verdadeira. Ela não falha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.